Supreme Magos Volume 2. Capítulo 46. Queda da Escuridão 2. Preto. Lilith ficou estupefato, de acordo com a teoria do espectro da luz. Um núcleo de mana preto indicaria a ausência completa de qualquer forma de mana. Em um mundo onde até as rochas o possuíam, como poderia um ser vivo não ter? Ele imediatamente ativou sua visão de vida. Feitiço original de Lilith. Veja o capítulo 13 para mais detalhes. Me fode de lado, apesar da pequena construção e dos membros finos. O Murchar estava emitindo uma assinatura de energia mais forte do que os quatro juntos. Aos olhos dele, era como encarar um sol negro. Os três reis e Lilith cercaram o Murchar com uma formação quadrada, alternando ataques com feitiços paralisantes. Se o Murchar se movia em uma direção, toda a formação se movia junto com ele, tentando impedir que se aproximasse ou se afastasse. O portador da luz era capaz de usar magia da terra e da água, usando o primeiro para desacelerá-lo e o segundo para atacar com uma torrente de lâminas de gelo afiadas. O ceifador usou magia do ar e da terra, usando principalmente o ar para restringir os movimentos do Murchar e os raios para atacar. A velocidade era crucial para causar danos. A névoa negra ao redor da abominação era capaz de corroer tudo, até a luz do sol. A magia de fogo do protetor era inútil. Ele só podia usar a magia do ar, seguindo o exemplo do ceifador. Apesar da ajuda de Lilith, a situação não estava melhorando. À medida que o Murchar enfraquecia, ele sempre começava a ignorar os atacantes e a se mover em direção a uma nova área, para reabastecer sua vitalidade. Os cérebros de Lilith e Solos estavam girando em alta velocidade, tentando encontrar uma maneira de acabar com a luta. Se está vivo, por que não podemos matá-lo? O que estamos fazendo de errado? Depois que outros 2 acres de floresta foram perdidos, a visão da vida de Lilith pôde ver a mana e a resistência dos 3 reis diminuindo. Era apenas uma questão de tempo até o Murchar jantar com todos eles. Porra! Esse é o nível de força de um monstro? Se não fosse a formação e o trabalho impecável em equipe, eu teria morrido no primeiro minuto. Além disso, como diabos eles têm tanta energia? Depois de 3 dias disso. Estou aqui há apenas 1 hora e tive que usar o revigoramento 3 vezes para reabastecer minhas energias. Nem me lembro quando foi a última vez que dormi. Meu cronômetro está correndo ainda mais rápido que o deles. Bestas mágicas são malditamente dominadas. Protetor, Lilith o chamou, sendo o mais próximo de sua posição. Eu vou chegar perto, há algo que tenho que tentar. Se eu estiver certo, você deve notar imediatamente. Então me deixe lá. Se eu estiver errado, me retire o mais rápido possível. O Rai estava muito ocupado, conjurando uma tempestade de raios atrás da outra. Então ele apenas assentiu. Lilith quebrou a formação, entrando na névoa negra. Ele imediatamente sentiu seu corpo se tornando cada vez mais pesado. Sua vida e mana estavam escapando a cada respiração, permitindo que o monstro se fortalecesse novamente. Se essa coisa tem um núcleo de mana preto, talvez seja como um elemento das trevas. Isso deve significar que a magia da luz é seu ponto fraco. Preciso me aproximar para acertá-la com meu feitiço de cura mais poderoso. A magia da luz e das trevas tinha, por natureza, um alcance menor que os outros elementos e se movia mais devagar quando lançada contra um alvo. Lilith precisava chegar perto o suficiente para o seu próximo feitiço acertar, não dando ao Murchar espaço suficiente para evitar o ataque repentino. Assim que Lilith começou a fundir sua mana com a energia luminosa do mundo,
Ele sentia uma forte atração ao nível de seu núcleo de mana. O feitiço estava se esgotando antes mesmo de se manifestar. O Murchar, de repente, pareceu mais forte. Seu corpo menos etéreo. Seu grito baixo de agonia era agora um gemido de pura alegria. De repente, Lit lembrou-se das palavras do Locra Silverwing. Veja o capítulo 27. O dela era o único livro que ele havia copiado da primeira até a última palavra, lendo várias vezes enquanto refletia sobre novos feitiços. Locra Silverwing era um mago e, provavelmente, outro verdadeiro usuário de magia. Sua sabedoria era algo que Lit estimava profundamente. Droga! Como eu sempre posso ser tão estúpido? Este não é um videogame. Não existe vulnerabilidade elementar. Magus Locra repetiu várias vezes. Luz e escuridão não são opostas, mas duas peças iguais do mesmo quebra-cabeça. A maior tristeza das trevas não é a luz, mas a própria escuridão. Lit cancelou o feitiço de cura, espalhando uma aura negra própria. As duas forças começaram a colidir, emitindo faíscas negras toda vez que entraram em contato, tentando canibalizar uma a outra. A aura de Lit era mais fraca, mas ele estava livre para manipulá-la sempre que os dois campos escuros se chocavam, condensando-a quando a defesa do inimigo era mais fraca. O Murchar, em vez disso, era constantemente assediado pelos ataques dos três reis, interrompendo seu foco e enfraquecendo sua força vital. O corpo do Murchar estava ficando incorpóreo novamente, mas desta vez ele não podia dar as costas e correr. Caso contrário, a aura escura de Lit o consumiria sem piedade. Lit estava cheio de alegria, intoxicado pela sede de sangue e pelo orgulho de finalmente ter esclarecido o mistério. Essa criatura não está queimando com poder. Antes está sangrando de todos os poros, ou o que quer que tenha. É por isso que precisa se alimentar incansavelmente de tanta energia. Seu metabolismo é semelhante a um tubarão. Se parar, morre. O Murchar estava ficando cada vez mais fraco, seu grito agudo cheio de medo e dor. Graças a seus esforços coordenados, a aura de Lit conseguiu consumir um pedaço inteiro da abominação, dando a Lit uma iluminação repentina e indesejada. Foi muito parecido com o que aconteceu com Solos no primeiro momento em que eles se apresentaram. Lit estava mais uma vez dentro de uma memória. Ele podia se ver como um jovem urso, esforçando-se para se tornar forte o suficiente para superar as forças de Irtu e se tornar o novo rei no leste. De alguma forma, o jovem urso conhecia os núcleos de mana e conseguiu refinar o seu de uma maneira perturbadoramente semelhante à de Lit. Mas, diferentemente de Lit, o jovem urso era natural tanto na magia da terra quanto na escuridão. Por isso continuou a refinar incansavelmente seu núcleo de mana. Mesmo quando doía, sua fome de poder cresceu junto com a força do núcleo da mana. Cansado de esperar que seu corpo se desenvolva naturalmente, o jovem urso decidiu tentar a todo custo evoluir o núcleo de mana de verde para ciano, para se tornar forte o suficiente para reivindicar o título de rei. Ele lutou contra a dor, com bravura e imprudência ao mesmo tempo, até que conseguiu. Mas sua felicidade durou menos de um dia. Mas seitamente, data, dia ditiu, o núcleo de mana era grande e forte demais para seu corpo jovem, e logo começou a desmoronar, enquanto a energia contida no interior começou a vazar. A magia das trevas ficou fora de controle. O instinto de sobrevivência entrou em ação, tentando de tudo para sobreviver por mais um segundo. O jovem urso deixou a energia escura transbordar, até se tornar a murcha. A sede de sangue de Lit se dissolveu como uma bolha. Aquele pobre coitado não é um monstro, ele sou eu. Um eu que falhou em promover seu núcleo de mana.
ansioso demais para fazer as coisas do seu jeito, para cuidar das consequências. Um eu que só quer viver, lutando contra uma vida injusta. Ao tomar conhecimento da história de seu oponente, Lit não queria mais brincar com ela. Seus gritos de agonia eram uma tortura para seu coração. E sinto muito pelo que aconteceu com você, ele disse. Eu farei o meu melhor para lhe dar uma morte pacífica. A compaixão de Lit não o fez perder a calma. Pelo contrário, deu-lhe um foco renovado. Ele sabia que, para alcançar seu objetivo, precisava matar, não misericórdia. Então olhou dentro de si em busca de ódio. Ele se lembrou de sua primeira vida, os abusos de seu pai, a indiferença de sua mãe, até o dia em que Carl morreu. Lembrou-se da raiva ardente e do desespero. Como ele atingiu o pico antes que o assassino de Carl recebesse sua frase de piada. Seu dia mais irritado aconteceu quando ele estava planejando o funeral de Carl. Do nada, depois de ignorar suas vidas por anos, sua mãe teve a ousadia de chegar à sua porta. Chorando, ela pediu perdão, oferecendo-se para pagar o serviço memorial de Carl. Lit ainda conseguia se lembrar de seus olhos vendo vermelho, sua mão direita segurando sua garganta, tentando espremer a vida dela. Aquela mulher, que parecia forte e cruel quando ele era pequeno, agora era uma coisinha frágil. Ela implorou para que ele a matasse, que a espiasse por seus erros e se juntasse ao seu menino na vida após a morte. Foi então que a raiva de Lit ardeu mais do que nunca. Ele a jogou para fora de sua casa, viva e bem. Muito pouco e muito tarde, seu idiota. Espero que você viva uma vida longa e miserável, sabendo que, para os seus 2 filhos, você não passou de uma vergonha. Uma merda que eles tiraram da vida assim que poderia. Essas foram suas palavras de despedida. Em um canto de sua mente, Solos estava chorando por ele. No entanto, ela não podia deixar de notar que, apesar de tudo o que ele havia feito, Orpal não representava nada na mente de Lit. Sua existência era apenas um aborrecimento, concentrando toda a raiva em seu punho. Lit liberou um fluxo de energia escura que atingiu o núcleo de mana do Murchar, forçando-o a desmoronar, incapaz de suportar as forças conflitantes de dentro e de fora. Depois disso, os jovens agonizavam finalmente. Seu espírito purificado finalmente conseguiu retornar ao abraço da Mãe Terra, em busca de uma nova vida.